todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que pecar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Viajamos mais uma vez no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 10. Então, nesta semana tivemos muita pesquisa, muito trabalho, muita viagem de leste a oeste. Nesse caso, trouxemos mais um assunto polêmico ligado à natureza divina do Pai e do Filho. Vivemos em um período de trevas espirituais e estamos diante do fim da história deste mundo, em que tudo parece ser normal. A maldade nos corações dos homens evoluiu de uma maneira tão devastadora que o pecado se tornou um estilo de vida nacional e internacional, ao ponto de ser institucionalizado. Cuidado, até o mais simpático pode ser o mais falso diante da verdade presente. Não se pode confiar em ninguém, nem igrejas, nem ministérios e principalmente aqueles que a verdade não se fez templo neles e vivem na apostasia, rebeldia e incredulidade. Em meio a tanta vergonha política, religiosa, familiar e institucional, está diante de vossos olhos um dos assuntos mais polêmicos do século, a saber, o pecado contra o Espírito Santo. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Então vamos lançar a mão das nossas Bíblias, vamos sintonizar as nossas mentes no livro de Mateus, capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 34 até 36. Eu leio dizendo: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira o tesouro bom, coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Então, mais uma vez, viajamos no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 34 até 36, onde Jesus apresenta a parábola das árvores e seus frutos, onde Jesus traz o conceito das árvores e seus frutos. Então, vamos viajar um pouco no Espírito de Profecia para nós compreender intrinsecamente por que Jesus trouxe essas palavras. Raça de víbora, como podeis falar as coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Vamos ler então. Vamos viajar um pouco nas notas mais subliminares, mais elevadas daquilo que é o EP, o Espírito de Profecia. Eu tomo a leitura dizendo: intimamente ligada à advertência de Cristo quanto ao pecado contra o Espírito Santo, está aquela que é dada contra as palavras ociosas e más. Eu vou repetir essa nota de novo, lendo, dizendo: intimamente ligada à advertência de Cristo quanto ao pecado contra o Espírito Santo, está aquela que é dada contra as palavras ociosas e más. As palavras demonstram aquilo que está no coração. É perigoso deixar escapar uma palavra de dúvida, questionar ou criticar a luz divina. Muitos homens que alimentam este hábito estão inconscientes do perigo, até chegarem ao ponto de criticar e rejeitar a obra do Espírito Santo. Viajamos no livro de Ibden, página 323, Ellen G. White. Quem é o Espírito Santo? Essa é a pergunta que nós temos que fazer quando nós começamos a estudar sobre o pecado contra o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Nós apresentamos reiteradas vezes que o Espírito Santo é a glória de Deus. Apresentamos reiteradas vezes que o Espírito Santo é a natureza divina do Pai e do Filho. Tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia. Apresentamos reiteradas vezes que o Espírito Santo é o sopro do Pai e do Filho. É o poder do Pai e do Filho. É a mente do Pai e do Filho. O Espírito Santo é a manifestação divina do Pai e do Filho.
O Espírito Santo nunca será, nunca foi uma terceira pessoa da Trindade, ou um terceiro Deus, ou uma terceira pessoa da divindade distinta e coeterna. O Espírito Santo é a manifestação do caráter do Pai e do Filho no crente. O Espírito Santo é o sopro do Pai e do Filho no crente. O Espírito Santo é o poder de Deus, é capacidade, é eficiência, é caráter. É o poder acrescentado sobre a luz da verdade presente. Então, viajamos definindo quem é o Espírito Santo. Qual é a função do Espírito Santo? Quais são as funções do Espírito Santo? Se nós viajarmos no livro de João 14, versículo 26, aí apresenta-se como professor celestial. Se nós viajarmos em João 15, versículo 26, aí apresenta-se como a testemunha de Jesus. Se nós viajarmos em João 16, versículo 8 até 10, aí apresenta-se como o que convence o mundo e as pessoas. Se nós viajarmos em João 16, versículo 13, o Espírito Santo aí apresenta-se como guia celestial. Se nós viajarmos em João 16, versículo 14, o Espírito Santo aparece como alguém que glorifica a Cristo. Se nós viajarmos em João 14, 16, ele é o Consolador prometido ontem e hoje. Vê o que diz aqui a nota. O Espírito Santo exalta e glorifica o Salvador. É sua função apresentar Cristo, a pureza de sua pessoa, a justiça e a grande salvação que nos é concedida por meio dele. Estamos no livro Educação Cristã, página 59. Onde atua o Espírito Santo? Onde atua o Espírito Santo? Se nós formos no livro de Gálatas, capítulo 4, Gálatas, capítulo 4, versículo 6, aí vamos ter resposta onde é que atua o Espírito Santo. Eu tomo a leitura dizendo: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Repito, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Onde atua o Espírito Santo? O Espírito Santo atua no coração por meio da presença divina do Pai e do Filho. Se nós viajarmos também no Evangelho de João 14, 23, aí Jesus disse: se alguém obedece a minha palavra, eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Mais uma vez aqui compreendemos que o Espírito Santo atua na mente, atua na consciência do indivíduo. Vamos compreender isso mais uma vez. A consciência é a voz de Deus ouvida em meio ao conflito das paixões humanas. Quando resistida ao Espírito de Deus é entristecido. Desejamos que todas as pessoas compreendam como a alma é destruída. Não é que Deus mande um decreto para que o homem não se salve. Ele não lança trevas perante os olhos, de modo a não poderem ser penetradas. Mas o ser humano resiste a uma impressão do Espírito de Deus, e havendo uma vez resistida, é menos difícil assim fazer pela primeira, segunda, terceira e quarta e outras múltiplas vezes. Se a oração particular e o estudo da palavra forem negligenciadas hoje, amanhã, eles poderão ser omitidas com menos pretextos da consciência. Haverá uma longa lista de omissões, tudo por causa de um único grão semeado no coração. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 120. É mediante a operação do Espírito Santo que Deus se comunica com o homem. E aqueles que deliberadamente rejeitam esta operação agem como Satanás
e interrompem o conduto que estabelece a comunicação entre a alma e o céu. Deus opera pela manifestação do seu Espírito para reprovar e convencer o pecador. E se a obra do Espírito é finalmente rejeitada, nada mais há que Deus possa fazer pela alma. Patriarcas e Profetas, páginas 405. Não podemos nos arrepender sem que o Espírito de Cristo nos desperte a consciência. Caminho a Cristo, página 26. O que significa realmente pecar contra o Espírito Santo? Se nós viajamos em Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, aí Jesus fala do pecado contra o Espírito Santo. Se nós formos em Hebreus capítulo 10, versículo 26, aí Jesus, por meio de Paulo, fala do pecado contra o Espírito Santo. Se nós formos em Efésios capítulo 4, versículo 30, mais uma vez aí Jesus, por meio de Paulo, fala do pecado contra o Espírito Santo. Se nós formos em Lucas capítulo 12, versículo 10, que foi o nosso texto de abertura, aí nós, mais uma vez, lemos esse texto dizendo, Lucas capítulo 10, versículo... Lucas capítulo 12, versículo 10. Então, enquanto aqui procuramos o texto, mais um texto daqueles... Lucas capítulo 12, versículo 10. Já encontramos. Aqui reza dizendo: todo aquele que preferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar, repito, mas para o que pecar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Lucas capítulo 12, versículo 10. Por que Jesus proferiu essas palavras aos discípulos, ao povo da época e aos judeus? Para quem quiser aprofundar o estudo, pode ir em Mateus capítulo 12, versículo 32, Marcos capítulo 3, versículo 28 e 29, e também ver Marcos capítulo 3, versículo 30. Vão compreender o porquê. Primeiro, as pessoas estavam num instante a rejeitar o Evangelho de Cristo. Os judeus pecaram contra o Espírito Santo quando estavam a rejeitar a Cristo. Porque não foi Cristo que se auto-enviou do céu para a terra para propagar as verdades que ele pregava na época dele. Jesus recebeu uma ordem vinda do Pai para ir morrer em prol da raça pecadora, que é a raça humana. Só que os judeus estavam a rejeitar a obra do Espírito Santo, que estava a ser manifesta por meio de Cristo, pregando o Evangelho. Então nós vimos mais uma vez aí os judeus a pecarem contra o Espírito Santo, porque rejeitaram todas as verdades que Jesus estava a apresentar na época. Se nós formos mais noutro exemplo na Bíblia, Ananias e Safiras pecaram contra o Espírito Santo. Então, o que significa realmente para o nosso tempo pecar contra o Espírito Santo? Vamos ler algumas notas, depois vamos dar ênfase sobre o assunto. Não há ninguém tão endurecido como os que desprezam o convite da misericórdia e deram as costas ao Espírito da graça. A mais comum manifestação do pecado contra o Espírito Santo é o desprezar constantemente o convite do céu para se arrepender. Todo passo rumo à rejeição de Cristo é um passo no sentido de rejeitar a salvação e de pecar contra o Espírito Santo. Vou repetir essa nota. A mais comum manifestação do pecado contra o Espírito Santo é o desprezar constantemente o convite do céu para se arrepender.
Todo passo rumo à rejeição de Cristo é um passo no sentido de rejeitar a salvação e de pecar contra o Espírito Santo. Isso está no livro Desejar Todas as Nações, nas suas mais elevadas páginas 324. Continuando, o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não jaz em alguma palavra ou ato súbito, mas na resistência firme e obstinada à verdade e às evidências. Ninguém precisa olhar para o pecado contra o Espírito Santo como algo misterioso e indefinível. O pecado contra o Espírito Santo é o pecado de persistente recusa em atender o convite do céu para o arrependimento. TSDA Bible Comments, L.G. White Comments, volume 5, página 1093. Comentário Bíblico Adventista, Ellen White, volume 5, página 1093. O coração que não responde à obra divina torna-se endurecido até ficar insensível à influência do Espírito Santo. Desse ponto adiante é dito, deixai-o. Ibden, página 218. Deus não se desanima conosco por causa de nossos pecados. Podemos cometer erros e ofender o seu Espírito. Mas quando nos arrependemos de verdade e vamos ter com Ele, com o coração contrito, Ele não nos faz voltar. Mensagem excluída, volume 1, páginas 350. Logo que consintamos em renunciar os pecados, reconhecendo nossa culpa, é removida a barreira entre a alma e o Salvador. Mensagens excluídas, volume 1, página 325. Então, vamos compreender aqui. Aqui, nós compreendemos que pecar contra o Espírito Santo é rejeitar, primeiro, a verdade. Segundo, rejeitar o convite para o arrependimento. Segundo, morrer na prática de pecados conhecidos. Como é que muitos hoje estão a viver na prática de pecados conhecidos no que tange à verdade presente? Primeiro, aceitar uma terceira pessoa da divindade, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Aceitar uma terceira pessoa da Trindade, uma terceira pessoa da divindade, um terceiro Deus, Espírito Santo, distinto e coeterno, é pecar contra o Espírito Santo. Segundo, rejeitar o convite divino para abandonar essas heresias, para abandonar os pecados conhecidos, para abandonar os pecados ocultos, também é pecar contra o Espírito Santo. Morrer no pecado conhecido ou oculto significa pecar contra o Espírito Santo. E hoje, tal como os fariseus do passado, tal como os judeus do passado, muitos estão rejeitando a Cristo, estão rejeitando o Evangelho, estão rejeitando os mensageiros e estão constantemente a pecar contra o Espírito Santo, razão pela qual muitos desses indivíduos já não têm discernimento para discernir entre a verdade e o erro. Eles levam tudo com 2 pesos e 2 medidas. É meio mundano e é meio cristão. Nessa sequência de ser meio mundano e meio cristão, buscam do mundo, buscam de Satanás. Buscam do mundo, buscam de Satanás. Buscam da igreja, buscam de Satanás. Misturam tudo e tornam-se os mais indiferentes, mais irreverentes de todas as épocas. Então, na nossa época, nós temos mais pessoas a pecarem contra o Espírito Santo, porque o pecado contra o Espírito Santo hoje é alimentado pelas igrejas, pela igreja, pelos líderes, pelos anciãos, pelos pastores, pelos ministros e, subsequentemente, pelos ministérios. Ensinar uma terceira pessoa da divindade é pecar contra o Espírito Santo. Batizar em nome de uma terceira pessoa é pecar contra o Espírito Santo. Porque isso é uma autêntica rejeição de toda a verdade presente na Bíblia Sagrada, que é a luz maior. O que finalmente acontecerá com a pessoa que não atender o convite divino? 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. 1 Timóteo 4,
versículo 1 e 2. O que vai acontecer com a pessoa que não atender o convite divino para o arrependimento. 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. Eu tomo a leitura. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demónios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm a consciência cauterizada. Repito, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a cauterizada a própria consciência. 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. Então, nós estamos a ver aqui o pecado do Espírito Santo a se manifestar nas igrejas, nos líderes, nos ministérios e em muitos frequentadores dessas igrejas e ministérios. Ensinar uma terceira pessoa da divindade, viver na prática de pecados conhecidos, viver na prática de pecados ocultos, é subsequentemente pecar contra o Espírito Santo. E hoje em dia muitos estão a morrer na prática de pecados conhecidos e na prática de pecados ocultos, sem se arrepender, sem abandonarem o erro e consequentemente rejeitando Jesus como Senhor e Salvador das vidas deles. Vamos ler aqui. Quando alguém se recusa a dar ouvido aos convites, reprovações e advertência do Espírito Divino, do Espírito de Deus, sua consciência se torna cauterizada. Quando as pessoas recebem o batismo do Espírito Santo, confessam e abandonam seus pecados, e o perdão, que significa justificação, lhes será dado. Mas não podemos depender da sabedoria de homens que não se arrependeram, nem se humilharam, pois estão cegos em relação ao significado da justiça e santificação através da verdade que é Cristo Jesus. Está no livro Este Dia com Deus, página 326. Então, culminamos mais uma vez com um grande tema, grande análise, grande mensagem, o pecado contra o Espírito Santo. Que possamos não pecar contra o Espírito Santo, que possamos abandonar nossos pecados, que possamos abandonar nossos pecados conhecidos e ocultos, que possamos não rejeitar a verdade tal como os judeus e as igrejas atuais e muitos ministérios e seus líderes, que possamos aceitar a verdade tal como ela é em Cristo Jesus por meio da Bíblia Sagrada. Aprenda, não existe o Espírito Santo como uma terceira pessoa da divindade. Aceitar a terceira pessoa da divindade, aceitar o Espírito como um Deus distinto e coeterno, é um passo acelerado para pecar contra o Espírito Santo e rejeitar o Evangelho de Cristo. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Quem lê entenda.